Olá, paz e graça a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e eu quero trazer para você uma mensagem que vai ajudar você a compreender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é que nos leva à fé. A fé é o que nos une a Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E hoje uma palavra poderosa para você vencer o mal com o bem, para você tornar o mal, em vez de você tornar o mal com o mal, você vai tornar o mal com o bem. E isso fará com que brasas se amontoem na sua cabeça, fará com que você tenha sucesso como um homem da Bíblia que eu vou estar ensinando aqui para você, tá bom? Curte, compartilhe, dê aquele like, é importante para nós. Esse conteúdo chega a mais e mais pessoas. Eu quero agradecer, já somos 410 inscritos no canal e a tendência é chegarmos a 500, daqui a pouco 1000 e por aí em diante. Que Deus venha abençoar e dar o crescimento que eu creio que nós podemos alcançar, tá bom? Vamos para a palavra? Romanos, capítulo de número 12, verso 14. Diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Primeira coisa, abençoar quem te persegue. A pessoa ali que é o seu mal, às vezes da família, local de trabalho, da igreja, seja lá o que for, do mundo ou não. A pessoa te persegue, calunia, fala mal, briga, né? Gente às vezes da sua própria casa, às vezes o marido persegue a mulher ali por uma situação, ou vice-versa, a esposa perseguindo o marido, os filhos perseguindo os pais perseguindo os filhos, aquela situação que você sabe. Você ora por aquela pessoa, você abençoa aquela pessoa. E o que Deus fala que Ele vai fazer com você? 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem perante o Senhor e tantos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens ou mulheres. Pastor, como que depende de mim? Aquela pessoa veio e falou uma mentira sobre mim. O que ela falou sobre você, você não tem domínio, você não tem controle. Agora, o que você vai falar dela? Vamos supor que você saiba também que ela fez algo errado, ou que ela esteja fazendo, faz, ou seja lá o que for. Você não vai falar, você cometeu um erro e ela falou do seu erro, você não vai falar do erro dela. Você não vai apontar aquilo que, com certeza, talvez seja verdade, você conhece aquela pessoa, o caráter, a vida dela, mas você vai, ao invés disso, falar: Deus, tem misericórdia daquela pessoa. Ela falou de mim algo que não é verdadeiro, mas que o Senhor venha me livrar desse mal que ela deseja, dessa mentira, dessa calúnia. Em alguns casos, claro, você tem que se defender. Olha, isso não é verdade, isso não procede, né? Isso não é o que realmente acontece com a minha vida, ou isso não aconteceu. Mas o que você deve entender sobre isso? Que Deus está pedindo aqui para você não tornar o mal com o mal, mas o que possível você pode fazer. Eu estava explicando agora há pouco, no culto, que o que a pessoa fala ou faz contra você ou com você não está no seu controle. Às vezes o marido ofendeu a mulher de manhã, não está no controle dela o que o marido fez. Mas como ela vai tratar aquilo? Se ela vai revidar ou não, aí já está no controle dela. Se ela, ao invés, como a Bíblia orienta, pagar o mal com o bem, ela vai ser abençoada. Ah, não, eu vou tratar com o mal, ou vou dar indiferença, ou também não vou fazer o que precisa ser feito porque ele fez isso comigo de manhã. Marido e mulher, isso é muito comum. O marido chateia a mulher de manhã, aí à noite a mulher desconta, ou o marido chateou a mulher, e aí depois a mulher desconta, ou o marido desconta, porque a mulher, você me chateou à noite, então amanhã também não vou fazer aquilo que eu ia fazer. Pais e filhos, isso também é comum. Às vezes você está ali, o meu patrão fez isso comigo, também não vou fazer o serviço bem feito. Ou o patrão, funcionário não fez isso, também não vou dar o salário dele, ou vou segurar. Você sabe que isso acontece. Agora, eu vou reforçar isso. O que fizeram, o falaram contra você ou com você não está sob o seu controle. Mas o que você vai fazer com isso, como você vai reagir, aí já está sob o seu controle. E é justamente sobre isso que nós devemos tomar cuidado. É exatamente sobre isso que nós devemos tomar muito cuidado. Porque eu até explicava com o povo aqui da igreja, o diabo não faz às vezes você pecar. Você não peca, você não erra. Então ele usa alguém
para que você torne o mal que aquela pessoa fez com você, torne também com o mal. E a Bíblia não diz para você fazer isso. O que a Bíblia diz? Versículo de número 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem perante os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, verso 19 agora. Amados, não, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu, Senhor, retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que Deus está falando aqui para você não se deixar vencer pelo mal? E por que Deus está falando aqui para você vencer o mal com o bem? Se o inimigo tiver fome, dá pão para ele. Dá uma palavra, ora para aquela pessoa. Se ela fez o mal, não retribua com o mal. Se ela falou uma calúnia, não faça também uma calúnia. Ou se ela apontou um erro seu e você realmente errou, também não fique apontando o erro dela. Entregue aquela pessoa na mão do Senhor. Deixe Deus tratar com ela. Até estava ensinando aqui as esposas, os maridos, os pais, os filhos. Seu pai foi injusto com você, fala, Deus, trate com meu pai. Minha mulher foi injusta comigo, Deus, trate com a minha esposa. Meu marido está sendo mal comigo. A esposa tem que falar, Deus, trate com meu marido. É com o Senhor que ele vai se resolver. Deus, o Senhor vai dar um jeito na minha causa. Mas não torne o mal com o mal, pelo contrário, torne o mal com o bem. Seja bondoso até com quem não merece. Por quê? História de Jó. Eu separei até a história de Jó. Talvez muitos que estão assistindo agora esse canal, os que já são cristãos, conhecem a história de Jó, e aqueles que não são cristãos já devem ter ouvido falar por alto sobre a história de Jó. Bem, o Jó, num só dia, ele perdeu todos os bens, todos os filhos morreram, depois ele perdeu a saúde, a esposa mandou ele amaldiçoar Deus e morrer logo, quer dizer, perdeu o amor da esposa, a esposa não acreditava que tinha uma situação para que ele pudesse reverter, né? Perdeu a esposa, o amor da esposa. Aí ele ficou doente, vieram os amigos, que eram homens de Deus também, e começaram a condenar o Jó. Você deve ter pecado, acaso, né, Deus é injusto, não aconteceria isso. E começaram também ali a massacrar o Jó, descer a língua no Jó, os amigos dele. E o Jó entrou ali em debates, discutiu com os amigos, amaldiçoou o dia que nasceu, disse que era um revoltado, que queria entrar no tribunal de Deus e falar umas verdades na cara de Deus. O Jó, ele passou muitos momentos difíceis. Poxa, perdeu os filhos, morreram todos. Perdeu todo o dinheiro. Perdeu a saúde, o amor da esposa. Os amigos ali massacrando ele, né, falando que ele tinha pecado, que ele estava errado. Então o Jó entrou ali em parafuso. No capítulo 40 a 41, Deus apareceu para o Jó, começou a falar com Jó, Jó começou a falar com Deus. No capítulo 42, o Jó, ele se arrependeu. Ele teve um encontro com Deus. Ele mesmo fala o seguinte, Jó 42, versículo de número 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que o Jó falou isso? Eu me abomino e eu me arrependo no pó e eu me arrependo na cinza. O que o Jó quis dizer com isso? O que o Jó, quando teve esse encontro com Deus, ele já não estava mais revoltado, ele parou de brigar com os amigos. O Jó entendeu que, por mais que ele era reto, justo, fizesse tudo certo, que ele era um pecador, que ele tinha falhas. E ele então se abominou e se arrependeu, o coração dele ficou quebrantado na presença de Deus. Olha o verso seguinte, 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o temita, que era o amigo dele, né, o principal. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão,
para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Uma das coisas que mais os amigos dele acusavam Jó é que ele tinha cometido um pecado, um delito, que ele estava sofrendo porque ele merecia. Disseram também que o Jó havia ajudado muitas pessoas e que agora ele estava naquela situação. Os amigos de Jó estavam condenando Jó e levando Jó a acreditar que havia um pecado ou uma razão, alguma causa para ter acontecido aquilo na vida de Jó. Quando o próprio Deus diz no capítulo 2 que Satanás incitou Deus contra Jó para o consumir sem causa, ou seja, não tinha razão lógica, Jó era reto, fazia tudo certo, servia a Deus de maneira correta. Tem muitas pessoas que acham que se fizerem tudo certo de maneira correta, que coisas ruins não vão acontecer na vida dela. E isso é um engano, porque coisas ruins acontecem. Então, o Jó, quando se encontrou com Deus, ele falou assim, eu me arrependo, eu sou um pecador. E esses amigos que estavam acusando Jó de ter pecado, que ele tinha errado e tal, Deus falou, vocês falaram de mim o que não é verdade, o que não é correto. E Deus se irou contra eles. Eu até tenho falado, muitos cristãos, eles ficam acusando e jogando pedra nas pessoas, ao invés de pregar o evangelho. Uma moça ficou grávida com 14 anos, sem se casar e tudo. Não é o que eu creio que Deus acredite que é o natural. Mas quem disse que aquela moça não pode ser uma bênção e que aquele filho no ventre dela não vai ser uma bênção? Nós deveríamos chegar até uma situação, por exemplo, como essa, e falar assim, olha moça, sabia que Jesus te ama? Sabia que essa criança é plano de Deus, ela é a imagem e semelhança de Deus? Que com certeza se você ouvir a palavra de Deus e buscar Jesus, ele vai te ajudar? Olha, nós não estamos passando a mão no pecado, mas nós estamos levando que Jesus a ama e que ela tem uma oportunidade de se levantar. Porque condenar a sociedade condena, os amigos condenam, a própria pessoa se sente culpada e mal ali perante a família, às vezes o rapaz abandona a menina e tudo mais, ou vice-versa. Então, assim, às vezes não estamos falando de Deus o que é verdadeiro. Só pombagira, essa criança aí é um erro, você é um erro e tudo mais. Quer dizer, quantos cristãos estão como os amigos de Jó eram homens de Deus, mas estavam a condenando e apontando os erros e as falhas de Jó, ao invés de orar pela vida de Jó, buscar a Deus até para que Deus ajudasse o Jó, ficavam ali condenando com palavras, falando, inclusive, em nome de Deus. Isso é muito sério. Versículo 9. Então Eliafaz, o Temita, e Bildade, o Suíta, Zofar, o Maatita, fizeram conforme o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. O que o Jó fez? O que nós estávamos vendo lá em Romanos. Ele tornou o mal com o bem, ele começou a orar pelos seus amigos. E Deus mudou o cativeiro de Jó e abençoou ele 2 vezes mais. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Sabe aquela pessoa que te traiu, que te abandonou, que te rejeitou? Sabe aquela pessoa que abusou de você na infância? Sabe aquela pessoa que está te perseguindo no local de trabalho? Um pai que não te deu atenção, uma mãe que te abandonou, um filho que foi rebelde, foi ingrato? Sabe aquela pessoa? Ore por ela. Peça para Deus perdoar ela, limpe teu coração, porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu cativeiro também. Faça como Jó, eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Vamos orar agora? Queria que você até fizesse uma lista ali, um nome de pessoas que fizeram mal para você. Nós vamos orar por elas. Pedir para Deus ter misericórdia, Deus perdoar, que Deus ajude aquela pessoa a conhecer a verdade, o evangelho, e que o mal que ela quer, ou fez, ou planeja fazer contra você, que aquilo caia por terra em nome de Jesus, nenhuma ferramenta prosperará, e nós vamos orar e vai ter brasa na nossa cabeça. Porque se você fizer assim, quando você orar, você vai ter brasa na sua cabeça e Deus vai ouvir a sua oração, que foi o caso de Jó. Deus falou, a oração de Jó eu vou ouvir, porque ele é fiel. E Jó obedeceu a Deus orando por aqueles amigos ingratos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós oramos agora por toda e qualquer pessoa que nos causou mal, dano, pessoas que até mesmo estão querendo o nosso mal, ou até mesmo fizeram coisas na magia negra, na feitiçaria, palavras de derrota, palavras de maldição, a inveja, o olho grande, os planos maléficos contra a nossa vida, contra a nossa alma, meu Pai, não prosperará. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, e nós pedimos que o Senhor se revele àquela pessoa, que aquela pessoa se quebrante, que ela se arrependa dos pecados dela e que ela enxergue a verdade, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, é o que nós pedimos agora. Que o Senhor venha curar, venha tratar, venha restaurar, venha fortalecer, venha ungir, meu Pai,
cada um de nós, que haja brasas de fogo em nossas cabeças, que o Senhor nos perdoe, Pai, se havia mágoa, ódio, ressentimento, alguma coisa que havia em nossas vidas pelo mal que sofremos, e agora tornamos o mal em bem, orando, ó Pai, para que essas pessoas se arrependam, se convertam, e que o demônio não conclua o plano em nossas vidas. Oh Pai querido, Pai amado, que o Senhor entre com a tua providência, com o teu poder, com a tua unção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Esse é o canal Ativando a Fé. Ative a sua fé. Faça como Jó. Ore por aquelas pessoas que lhe perseguem, lhe maltratam, fizeram mal. Torne o mal com o bem e vai ter brasa de fogo na tua cabeça em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Esse é o canal Ativando a Fé. Ative as notificações. Curte, compartilhe, dê aquele like. Mande para geral. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Tchau. Deus abençoe.